Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. E aí, pupilos? Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos lá? Estudantes, já mostramos em outra aula que textos diferentes podem ter o mesmo tema, independente do gênero textual. Inclusive, quando comparamos textos, identificamos quais dados são comuns ou incomuns a respeito de um assunto. Também podemos identificar a opinião de alguém sobre um tema, assim como verificar a intenção da mensagem. Por exemplo, nesta manhã, antes de sair de casa, li um trecho do poema Pessoas São Diferentes, que diz o seguinte: são duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Percebam, queridos, que no próprio texto há uma comparação entre duas crianças e existe a afirmação de que elas são lindas. Além disso, é afirmado que ninguém é igual, pois todos somos diferentes. E o título do texto 2 diz o seguinte: todos somos diferentes, mas todos somos iguais. É o tema da campanha da Escola Municipal Cassandra Borges. Vejam, pupilos, nos dois textos há algo em comum: o discurso sobre as pessoas serem diferentes. Mas enquanto um texto demonstra esse tema por meio de versos que nos fazem criar a imagem de duas crianças, o outro divulga uma informação envolvendo o assunto e utiliza uma imagem de um grupo de pessoas para reforçar a ideia da diversidade. Agora olhem para o coleguinha ao lado de vocês. Pensem nas pessoas que moram na sua casa, nas pessoas que vocês encontram nos lugares. E eu pergunto: há alguém igual a vocês? Dificilmente, né? A menos que algum de vocês tenha um irmão gêmeo idêntico. E mesmo nesses casos, cada um tem características próprias, pois nós somos únicos. Não há ninguém no mundo igual a nós, pupilos. Meus queridos, viram que o exercício de comparar textos nos fez perceber abordagens diferentes para tratar de um mesmo assunto? Isso mesmo. Inclusive, ter contato com textos diferenciados é fundamental para criarmos nossa opinião a respeito de algo. Por conta disso, é importante ficarmos atentos às mensagens que circulam, principalmente nas redes sociais, pois as informações presentes nelas podem não ser confiáveis. Já pensou criar um ponto de vista a partir de uma informação falsa? Ou mudar uma programação devido a uma mensagem enganosa? Olha, eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Ontem me marcaram em uma publicação no Instagram que dizia o seguinte: hoje os ônibus entrarão em greve às 15 horas e só retomarão as atividades amanhã. Pupilos, li a mensagem às 16 horas e fiquei desesperado porque eu tinha combinado com meus amigos de ir comer pastel às 17 horas. Para isso eu teria que pegar o transporte público, então já peguei o telefone e desmarquei com eles. Somente depois de ter desmarcado, vi que a notícia publicada era falsa. Meus queridos, isso é perigoso demais. Ainda bem que o compromisso desmarcado era algo simples. Mas e se não fosse? Quando se trata de notícias, devemos ter atenção dobrada. Vocês podem se perguntar: professor, como vou saber se uma informação é confiável ou não? Eu vou dar 4 dicas a vocês. Primeiro, atenção à fonte. Verifique se a notícia está em um meio de comunicação sério: jornais, agências de notícias, órgãos governamentais. Segundo, busque a informação em mais de um meio de comunicação para comparar os dados. Terceiro, cuidado com as informações divulgadas em redes sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp, blogs, pois grande parte dos usuários divulgam informações a partir de uma conta pessoal e podem manipular um comunicado. Quarto, atenção à escrita das palavras. Verifique se elas estão escritas corretamente.
Pupilos, esses são alguns passos para analisar se as informações são confiáveis ou não. Agora vamos comparar as informações de um texto em uma questão modelo. Vamos à leitura dos textos. Texto 1. Boa notícia. Ontem li uma notícia e fiquei muito contente. Vi que tudo tem um jeito, até o planeta da gente. Conseguiram? Eu te digo. Homem fez a sua parte. Não está mais em perigo a baleia, a jubarte. Texto 2. Promovida, baleia jubarte não está mais sob ameaça. A baleia jubarte está em vias de recuperação e não consta mais na lista de espécies ameaçadas de extinção, disse ontem a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. E o nosso enunciado diz o seguinte: é adequado afirmar que os textos se relacionam porque abordam: letra A, a lista de espécies com maior risco de extinção. Letra B, a saída da baleia jubarte da lista de espécies ameaçadas. Letra C, o crescimento de várias espécies de baleias no Pacífico. Letra D, o papel do homem na preservação do planeta. Meus queridos, pela leitura dos textos, verificamos que eles não tratam das várias espécies de baleias que crescem no Pacífico, o que já descarta a letra C. Outro ponto importante é: apenas no texto 1 é mencionado que o homem fez a sua parte, e o papel do homem na preservação do planeta não é a boa notícia anunciada no texto 1, nem o foco do texto 2. Por isso, a alternativa correta não é a letra D. Vejam que o foco dos textos é a baleia jubarte, e não há demonstração de uma lista de espécies com maior risco de extinção, pois a palavra lista é usada nos dois textos para anunciar que a espécie de baleia jubarte saiu da lista de espécies ameaçadas, o que elimina a letra A. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Leia os textos para responder à questão. Texto 1. Atenção, olá! O WhatsApp será cancelado a partir do dia 24/2 de 2014, pois foi vendido para o Facebook. Para que seu WhatsApp não seja cancelado, envie esta mensagem para 20 ou mais contatos. Após a confirmação do envio, o ícone ficará azul e você poderá usar o WhatsApp normalmente. Obrigado, equipe WhatsApp. Vamos ao texto 2. Corrente falsa diz que o WhatsApp virou o WhatsApp e será cancelado. O WhatsApp não vai mudar de nome, e caso você envie esta corrente para 20 amigos, o ícone dele não ficará azul. É só mais uma corrente que não é verdadeira, que até conseguiu confundir alguns usuários, mas que foi percebida por muitos outros e logo revelada na rede. Agora, o nosso enunciado pede o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à relação dos textos. Letra A. Os textos 1 e 2 tratam sobre as conversas rápidas no WhatsApp. Letra B. O texto 1 mostra-se confiável, por isso desmente o texto 2. Letra C. Os textos 1 e 2 tratam sobre o assunto cancelamento do WhatsApp. Letra D. Os textos 1 e 2 tratam sobre a mudança que passará o WhatsApp. Tempo na tela para vocês!
Queridos, pelas leituras que realizamos, percebemos que a relação temática entre os textos 1 e 2 não são as conversas rápidas no WhatsApp, o que nos faz descartar a alternativa A. Outro ponto que devemos analisar diz respeito à fonte que trata o texto 1, no caso, o WhatsApp. Lembrem-se, as informações que circulam neste aplicativo podem não ser confiáveis, pois qualquer pessoa pode escrever uma mensagem e enviar a várias pessoas e a diferentes grupos. Além disso, o texto 2 é quem desmente uma informação do texto 1. Logo, a alternativa B é incorreta. Como foi falado, pupilos, existe um contraste entre os textos 1 e 2, porque o texto 2 demonstra informações que negam o conteúdo do texto 1. Então, eles não tratam sobre a mudança que passará o WhatsApp, como afirma a letra D. Dessa maneira, nossa alternativa correta é a C, já que os textos se conectam por meio do assunto cancelamento do WhatsApp. Leia os textos para responder a questão. Texto 1. Súplica cearense. Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Agora vamos ao texto 2. Aumentam as áreas que sofrem com a seca no país. Mostra levantamento. Levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento mostra que em setembro aumentaram as áreas de seca em 14 estados. O Paraná é um dos mais atingidos pela estiagem. Um levantamento mostra que aumentaram as áreas que sofrem com a seca no país. O Paraná é um dos estados mais atingidos pela falta de chuva. O tempo seco não dá trégua e os pastos no noroeste do Paraná estão morrendo. Os pecuaristas precisam comprar feno para alimentar o gado, mas o produto está em falta. Meus queridos, vamos conhecer o sentido de algumas palavrinhas que estão destacadas no texto. Por exemplo, a palavra estiagem significa falta de chuva. O pecuarista é a pessoa que trabalha com pecuária, trabalhando com técnicas, atividades, práticas usadas no processo de criação de gado. E o feno é uma erva seca de cheiro forte e agradável, usada como alimento de bovinos e outros animais, também chamada de forragem. E o comando da nossa questão diz o seguinte: comparando os dois textos, pode-se dizer que tratam do mesmo tema. Porém, letra A. O texto 1 reflete sobre os impactos da seca na dinâmica de vida, enquanto o texto 2 noticia os efeitos da seca na área da pecuária. Letra B. O texto 1 aborda por meio do humor a questão da seca, enquanto o texto 2 informa sobre os impactos da seca na economia. Letra C. O texto 2 aborda os efeitos da seca na alimentação dos animais da região norte. Letra D. Os textos 1 e 2 possuem o mesmo recorte temático, pois se referem à falta de alimento. Tempo na tela para vocês!
Meus queridos pupilos, vejam que o texto 1, chamado Súplica Cearense, e o texto 2, com o título Aumentam as áreas que sofrem com a seca no país, mostra levantamento, tratam da mesma temática, mas fazem apontamentos diferentes, como anuncia a palavra porém no enunciado. Assim, devemos encontrar o que é diferente entre eles, e já podemos eliminar a letra D, pois ela diz que os textos têm relação temática e se referem à falta de alimento, mas esse tema não é o foco dos dois textos. Outra questão que precisa ser observada é: região norte não é citada nos dois textos, então também eliminamos a letra C. Agora, faço uma pergunta a vocês. Em algum momento, os textos fizeram vocês rirem falando sobre algo engraçado? Isso mesmo, meus queridos, não há nada engraçado. Daí constatamos que o texto 1 não utiliza humor para falar sobre a seca. Pelo contrário, o texto 1 demonstra um clamor feito a Deus para que chova um pouco, o que nos faz eliminar a alternativa B. Pupilos, o texto 1 demonstra uma visão pessoal sobre a seca e o impacto dela na vida de alguém, pois existe o desejo de que chova para possibilitar a plantação. Já o texto 2 noticia os efeitos da seca na área da pecuária, que é uma atividade econômica no setor alimentício. Por isso, nossa alternativa correta é a letra A. Leia os textos para responder a questão. Texto 1. Mancha de lixo do Pacífico vira ecossistema inesperado com reprodução de espécies costeiras em alto mar. Mancha de 1,6 milhão de quilômetros quadrados está entre a Califórnia e o Havaí e se tornou moradia para várias espécies diferentes. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature, nesta segunda-feira, 17, demonstrou que a grande mancha de lixo do Pacífico, um imenso amontoado de plásticos descartados, está ajudando espécies costeiras a colonizarem, ou seja, habitarem águas abertas. Vocês notaram que há uma palavrinha destacada no texto, a palavra ecossistemas. Vamos lá. Ecossistemas é o conjunto das relações dos seres vivos entre si e ou destes com o ambiente. Vamos agora ao texto 2. Mancha gigante de plástico no oceano cria novo habitat para animais marinhos. Cientistas encontraram animais marinhos que estão vivendo em restos de plástico numa área de mar aberto conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Muitas dessas criaturas são espécies costeiras que passaram a viver a quilômetros de seus habitats usuais, numa área que fica entre a costa da Califórnia e o Havaí. Plantas e animais, incluindo anêmonas, pequenos insetos marinhos, moluscos e caranguejos, foram encontrados em 90% dos pedaços de plástico. Cientistas estão preocupados com o fato de que o plástico está ajudando a transportar espécies invasoras. E vocês perceberam também que há uma palavrinha em destaque no texto, a palavra anêmonas. Anêmonas são animais marinhos que vivem em recifes, ilhas oceânicas e regiões entre marés. Agora, a nossa questão diz o seguinte: ao compararmos os dois textos, é possível dizer que: letra A. As informações expostas nas duas notícias não têm comprovação científica. Letra B. As informações, apesar de serem parecidas, fazem referência a um tema completamente diferente. Letra C. As informações neles contidas, apesar de organizadas de maneira diferente, fazem referência ao mesmo tema. Letra D. As informações do texto 1 desmentem o texto 2, pois não é possível um animal morar em um plástico. Tempo na tela para vocês!
Pupilos, os dois textos tratam sobre temas iguais ou diferentes? Isso mesmo, iguais. O texto 1 e o texto 2 tratam do mesmo tema e demonstram informações bem parecidas, como percebemos durante as leituras. Com base nestas primeiras observações, já podemos descartar a alternativa B. Outra alternativa que podemos eliminar é a letra D, pois ela afirma que um texto desmente o outro devido a não ser possível um animal morar em um plástico. Mas nos dois textos temos fragmentos que nos revelam o contrário. No caso, que é possível esses animais permanecerem em pedaços de plástico. Vejam a comprovação desta análise no texto 1. Um imenso amontoado de plásticos descartados está ajudando espécies costeiras a colonizarem, ou seja, habitarem águas abertas. E essa mesma afirmação também aparece no texto 2. Plantas e animais, incluindo anêmonas, pequenos insetos marinhos, moluscos e caranguejos, foram encontrados em 90% dos pedaços de plástico. Pupilos, muita atenção ao texto, viu? Porque tudo o que precisamos está nele. Sobraram as alternativas A e C. A letra A diz que as notícias não têm comprovação científica. Então vamos aos textos para verificar. No primeiro texto, o parágrafo diz o seguinte: uma pesquisa publicada na revista científica Nature. Opa, meus queridos, aqui já temos a informação de que a notícia tem base em uma comprovação científica. Mas o texto 2, será que tem? Leiam comigo o subtítulo da notícia. Cientistas encontraram animais marinhos que estão vivendo em restos de plásticos. Ora, pupilos, por esse trecho já identificamos que o texto 2 também é embasado em uma comprovação científica. Então, a alternativa correta não pode ser a letra A. Queridos, chegamos à nossa alternativa correta, a letra C. Ela afirma que as informações contidas nos dois textos, apesar de organizadas de maneira diferente, fazem referência ao mesmo tema. Vejam que os dois textos tratam do mesmo tema, correto? Correto! Mas por que as informações são apresentadas de forma diferente? Vamos lá! Vejam que os dados apresentados nos dois subtítulos são diferentes um do outro. Vejam o texto 1. Mancha de 1,6 milhão de quilômetros quadrados está entre a Califórnia e o Havaí e se tornou moradia para várias espécies diferentes. No texto 2, cientistas encontraram animais marinhos que estão vivendo em restos de plástico numa área de mar aberto conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Além disso, o texto 1 apenas expõe uma informação sobre a relação de espécies costeiras com a ocupação em plásticos descartados, enquanto o texto 2 detalha mais essa informação, apresentando um dado estatístico de quantas espécies foram encontradas em pedaços de plástico, no caso, 90%. Menciona as espécies que foram encontradas: plantas e animais, incluindo anêmonas, pequenos insetos marinhos, moluscos e caranguejos. Ficaram claros esses detalhes, queridos? Muito bem! Eles comprovam o porquê de nossa alternativa correta ser a letra C. Pupilos, mostramos na aula de hoje algumas semelhanças e diferenças que podem haver entre textos com o mesmo tema. Vimos que uma informação pode ser transmitida de diferentes maneiras, inclusive que é de extrema importância nos atentar à fonte dos textos, porque nem toda mensagem é confiável. Fiquem atentos, viu? Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Até mais!